Então, pessoal, voltei para a nossa segunda aula, aula de ciências, como vocês sabem, tem aí, né, o horário que podem seguir. E eu consegui baixar o livro de ciências todo em PDF, né, bonitinho, e eu vou colocar ele aqui para vocês, para ver se assim fica uma visualização legal, assim como eu fiz com a prova. Observem aí, porque eu estou esticando muito a imagem. Quando eu vou montar o slide, eu acho que fica a visualização ruim. Ainda que vocês tenham o livro aí e possam acompanhar, eu achei interessante, né, colocar assim, porque, ó, tá vendo? Fica legal para vocês. Me falem depois, tá? Vou tentar essa daqui, um testezinho falando sobre as aves, tem um conteúdo tranquilo, e vou assistir a aula assim que eu terminar e vou ver o que fica melhor também. Se eu achar que no slide a visualização fica melhor, eu faço da forma que eu estava fazendo, tá bom? Então, vamos lá. A página aí, como vocês podem observar, é a página 131, né? E nós vamos falar sobre as aves. Vamos lá? Então, todo mundo aí, pegando aí, né, o conteúdo na página 131 para a gente falar sobre as aves. Então, também é um grupo de animais dos animais vertebrados, que é os que possuem coluna vertebral. Nós já estamos nas aves. Depois desse, só os mamíferos, e aí acaba esses 5 grupos de animais que nós estamos estudando, tá? As aves são animais que possuem o corpo coberto de quê? Pena. Então, nós sabemos que as aves, o corpo delas são todo coberto de penas. E elas também têm uma característica interessante, porque elas apresentam um bico, elas apresentam um par de asas, e elas se locomovem como? Por meio de um par de patas, né, que nós chamamos de bípedes. Na última aula eu até coloquei essa curiosidade para vocês, expliquei que os animais bípedes são os animais que possuem um par de patas. Então, vamos lá. Existem espécies também adaptadas aos diversos tipos de habitat do planeta. Habitat são o lugar onde elas vivem, né? Como se fosse a nossa casa. Esses animais, eles podem viver em ambientes terrestres, que é na terra, ou aquáticos, na água. E assim como os mamíferos respiram por onde? Ó, pulmões. Então, nós sabemos que os mamíferos respiram pelos pulmões. E agora também aprendemos que as aves, assim como os mamíferos, nós também nos enquadramos nessa classificação de mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolvem a capacidade de voar. Não são todas as aves que desenvolvem capacidade de voar, né? Às vezes a pessoa fala assim, é ave, toda ave voa. Não, existem aves que não desenvolveram essa capacidade de voar, né? Que fazem o quê? Elas se locomovem pelo né, meio, o meio delas se locomoverem, perdão, é um par de patas, que são as bípedes. Enquanto essas outras, né, por exemplo, vamos citar aí uma ave que não voa, a avestruz, o pinguim, eles não são capazes de alcançar voo. São aves, estão nessa classificação de animais vertebrados, na classificação dos animais aves, mas não voam. Né? Avestruz, pinguim, são aves, mas não voam. E aqui tem algumas imagens, né? Deles aí, ó. Beija-flor, que é uma ave, o pinguim também, a galinha, são aves. Então, as galinhas também, elas são exemplos de aves, né? De aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Né? Então, a gente vê galinha para tudo quanto é canto, né? Por exemplo, quando vamos à roça, né? Tem gente que cria em casa, os avós criam. Então, as galinhas, elas se adaptaram mesmo a esse ambiente terrestre. E aí tem uma curiosidade aí embaixo que eu gostaria de ler com vocês. Acompanhe comigo, por favor. Saiba mais. Existem aves que são consideradas aquáticas, como as espécies, né? Algumas espécies que eu vou citar aqui, gansos e patos. Então, essas aves, elas são consideradas aquáticas, os gansos e os patos. Porque se a gente parar para pensar, né, na maioria das vezes, os gansos, os patos, eles ficam mais na água. Até a patinha deles é como se fosse uma nadadeira. Você já teve curiosidade de observar a patinha ali do ganso? Parece uma nadadeirazinha mesmo, e a do pato também.
Então, essas aves, elas são consideradas aquáticas. Os gansos, os patos, tá bom? Então, pessoal, olha que conteúdo legal. Já concluímos falando sobre as aves, a locomoção delas, afirmando que tem aves que não conseguiram, né, não alcançaram essa capacidade de voar, mas ainda assim são classificadas como aves. E agora nós vamos realizar aqui nossa atividade, tá, gente? Só tem, se eu não me engano, 2 questões. Então, a gente vai fazer rapidinho, tá? Nós vamos fazer... Deixa eu ver, é 170? Deixa eu ver aqui. Não, 132, perdão. Então, vamos lá. Na número 1, nós temos... Deixa eu subir só um pouquinho, para a gente ler junto. Pronto. Observe a imagem e escreva o nome do animal. O grupo a que pertence e suas características. Esse animal é lindo, né, gente? Eu tenho 2 roupas com a imagem desse animal. Eu sou apaixonada. Eu acho perfeita as cores, assim, a combinação de cores desse animal. Olha o bico desse animal, que coisa mais linda. Então, esse animal, ele é um tucano. E ele é do grupo das aves. Ele tem o corpo coberto de pelo, de penas. E ele é do grupo das aves. Quais são as características desse animal, do tucano? Né? Além de sabermos que ele é uma ave, ele possui penas, bico, ele voa e põe ovos, tá bom? Pronto. Questão de número 2. Olha lá os bípedes que a gente falou. Marque a única afirmativa que dá a definição certa de bípedes. Bípedes são animais que possuem 2 asas? Claro que não. Nós não afirmamos isso. São animais que possuem 4 patas? Também não. São animais que possuem, 2 patinhas. Então, bípedes, toda vez que você ouvir esse nome, ele é um animal bípede. Você vai lembrar aqui dessa aula, você vai falar assim, tá. Animal bípede, eu aprendi que são animais que possuem 2 patinhas, tá bom? Por exemplo, o pinguim, né? Tem 2 patinhas, o ganso, galinha, né? Não tem membros como a gente tem, assim, perna, braço, né? Pé. Então, vamos lá. Questão de número 3. Acho que é a última questão, né? Eu falei que ia terminar rapidinho. Questão 3. Escreva o nome dos animais abaixo e circule aquele que não pertence ao grupo das aves. Então, nós temos o gavião, cavalo, urubu e galinha. Então, está bem visível que o cavalo, ele não faz parte do grupo das aves, né? Primeiro, ele não tem pena. O cavalo tem pena? O cavalo tem pelo, né? Então, circula aí esse cavalo e coloca o nome dos animais aí. Então, pessoal, nessa aula, é isso mesmo, né? A gente veio para comparar alguns animais, organizar os grupos, né? Com base nas características deles, né? Falar sobre a presença de pelos, de escama, de bicos, de penas em todos os animais. Então, nós concluímos a nossa aula, né? Eu vou assistir essa aula para ver como é que ficou esse livro baixado em PDF. Vou dar uma olhadinha para observar como que ficou. Espera aí que deu uma travadinha e a tela está toda escura. Deixa eu esperar voltar aqui para finalizar. Voltei, turma! Tá vendo aí como é que é sofrido esse negócio de aplicativo? Gente, eu não sei o que acontece. Do nada, tá gravando, a aula já tá concluindo, às vezes tá no meio, começa a tela a ficar piscando escura. Eu tenho que levar num profissional meu computador, porque eu acho que com essa inserção de vários aplicativos para aula, eu acho que meu computador ele tá muito pesado. Pior que eu formatei ele tem pouco tempo, mas ainda assim eu vou procurar essa semana para ver se há algum problema no computador, né? Deus queira que não precise comprar outro. Então, gente, nós estamos aí na última questão. Deixa eu pegar o livro aqui, que eu já fechei o PDF. Nós estamos na última questão, né? Já concluímos. Questão 3. Escreva o nome dos animais abaixo, não foi isso? E circule aquele que não pertence ao grupo das aves, né? Então, nós observamos aí, sabemos que o cavalo é o único que não pertence ao grupo das aves. Primeiro, ele não tem pena, né? Ele tem pelos. Também tem 4 patas, então daí a gente já elimina e descarta a possibilidade do cavalo entrar no grupo das aves. Gente, concluímos
Na próxima aula de ciências nós vamos falar sobre os mamíferos. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês. Lá no horário de vocês tem o seguinte, dia dia 7, acho que foi dia 7, que foi no sábado, banco de questões 1, né? Mas como eu achei assim, para mandar só empreendedorismo e artes para vocês fazerem um dia só, eu achei assim, são só 4 questões, dá para juntar os 2 bancos de questões e a gente realizar tudo na terça-feira. Então amanhã, na terça-feira, nós teremos a execução do banco de questões, ele todo, tá bom? Com as disciplinas de cidadania moral e ética, empreendedorismo, artes e a parte da tia Lorena de educação física, tá bom? Porque são 4 questões de cada, é bem tranquilo, a gente faz rapidinho, eu vou auxiliar vocês. Então, deixa pra lá aquela questão do dia 7 do 11, né? Digamos assim, descartem aquela hipótese, que nós vamos realizar esse banco de questões que tá aí. Banco de questões 10, se eu não me engano, acho que é 10 do 11. Então, nós vamos fazer ele todo, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode entrar em contato comigo que a gente esclarece junto, tá bom, gente? Então, beijos, até amanhã. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, tá? Desculpa aí a paralisação, às vezes é complicado mesmo essa questão do vídeo, aí tem hora que a câmera que para de funcionar. Eu achei até que desse aplicativo que eu tô usando agora, que é o Movave, ficou até mais clara um pouco. Eu tô comparando aqui as 2 imagens. Mas enfim, né? Tudo que a gente vai tentando até fica bom. Tá bom, gente? Tchau, tchau.